Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em pensamentos em Seu nome para mais um dia de estudos. Que o Teu amor, querido Senhor, abençoe os nossos propósitos e que Ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. É um prazer recebê-los para nós estudarmos as obras básicas. E no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 1º, dos Espíritos. Já já a gente vai ver em que item desse capítulo 1º nós estamos. Antes eu quero lembrar a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial. Então, aqueles que quiserem conhecer ou matar saudade da casa, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. No dia 11 de abril, eu vou estar lá refletindo, conduzindo as reflexões do trabalho doutrinário. Então, quem quiser matar também a saudade a gente se vê pessoalmente, segunda-feira, 11 de abril, das 19h30 às 20h30. Enquanto isso, porque apenas os trabalhos doutrinários estão acontecendo de forma presencial, nós continuamos com os grupos de estudos neste formato. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 118. Nós estamos no capítulo 1º, como eu falei, dos Espíritos, e estamos no item Progressão dos Espíritos. Primeiro vimos no item anterior a escala espírita, e tivemos conhecimento das diversas ordens, das 3, a 3ª, a 2ª e a 1ª. Conhecemos cada classe dessas ordens. Agora vamos ver a progressão. Na semana anterior, nós chegamos na pergunta número 118, que foi se os espíritos podem degenerar, ou seja, se há involução, se a gente pode já ter alcançado um nível, um lugar na nossa escala evolutiva e voltar. E a resposta dos espíritos foi: nós vimos lá, aqueles que não acompanharam, volta lá no vídeo da semana passada, que não, que à medida que nós avançamos, aquilo que nós já conquistamos, e aquilo passa a pertencer a nós, espíritos imortais. E a partir daí nós compreendemos aquilo que nos afasta da nossa destinação de alcançar a primeira ordem, a escala única de puro espírito de consciência plena. Então, vimos que não dá para regredir. Nós podemos permanecer onde estamos, estacionário. Aquilo que nós já conquistamos, parar e dizer: agora estou cansado nessa encarnação, mas retroceder jamais. Então, vamos à pergunta 119. Desse item Progressão dos Espíritos. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos Espíritos e o que os Espíritos responderam. Então vamos lá, pergunta 119. Deus não pode livrar os Espíritos das provas que devem sofrer
para chegarem à primeira ordem? Deus já não podia liberar para a gente e nos livrar e já, para que a gente chegasse logo à primeira ordem? Essa foi a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta dos espíritos. Lembrando a vocês que nós usamos a tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem. Resposta dos espíritos: se Deus não pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem. Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Por outro lado, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade. E a missão que lhes cabe em seus diferentes graus está na vontade da providência, com vistas à harmonia do universo. Essa foi a resposta dos espíritos. Além dela, nós temos um comentário de Kardec. Vamos ao comentário. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros lugares, também poderíamos perguntar por que razão o soberano de um país não faz generais a cada um de seus soldados, porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os estudantes não são mestres. Entre a vida social e a vida espiritual existem ainda diferenças. A primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os graus, enquanto que a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de elevar-se ao posto supremo. Esse foi o comentário de Kardec, a resposta dos espíritos. Então vamos lá. Deus não poderia criar todos nós e nos livrar de qualquer experiência, porque provas são experiências, para que a gente chegasse logo, de primeira à condição de puro espírito. Os espíritos perguntam: ok, se fizesse isso, qual é o merecimento que nós temos? Nenhum. Então, já que nós não temos merecimento, porque não fizemos nenhum esforço, não tivemos mérito para alcançar isso, também não teríamos direito ao benefício de usufruir de tudo que a condição de primeira ordem de espírito puro nos dá. Porque nós temos que fazer por merecer, para que nós possamos usufruir, para que nós possamos aproveitar, nós temos que ter feito algo, nós temos que ter tido o mérito, porque o trabalho que nós vamos fazer, se não tem trabalho, se não tem mérito, também não tem como usufruir. Isso foi a primeira coisa que os espíritos respondem. Outra coisa que eles vão dizer, né? E se tivesse criado perfeito, a gente não teria direito de usufruir de tudo de bom que esse lugar da perfeição nos garante. Além disso, qual seria o mérito que a gente teria sem a luta? E vamos entender luta como a experiência, sem passar pelos aprendizados. Qual seria o mérito que nós teríamos? Não foi porque nós, espíritos, aprendemos com essas experiências, utilizamos os aprendizados que nós fomos convidados. Simplesmente seria assim porque fomos criados assim, já puro, perfeito. Qual seria, como a gente diz, qual seria a graça disso? A gente nem teria como aproveitar, porque geralmente quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se esforça, quando a gente chega lá, a gente tem aquele prazer de dizer assim, ó, eu sei o que custou, então o que eu estou aproveitando agora, eu sei o esforço que eu fiz para fazer aqui, e isso me dá mais satisfação ainda, porque eu sei o que eu fiz para eu chegar até aqui. Então, nós não teríamos isso, que é o mérito.
Continua ainda os espíritos dizendo, por outro lado, a desigualdade que existe é necessária à nossa personalidade. Por quê? Porque nós somos criados em momentos diferentes. Claro que um espírito que foi criado muito antes e que já teve muito mais aprendizado através de diversas experiências não vai ser igual a um que está sendo criado bem posterior, que não teve tantos aprendizados. Então vai haver uma diferença aí na sua condição de entendimento e de esclarecimento. Então essas desigualdades são naturais. A gente não pode querer que a criança que entra no maternalzinho, lá na primeira vez que ela está na escola, que ela tenha a mesma condição de entendimos da que já está lá. Já passou pelo alfa, pelo primeiro ano, já está na... Eu nem sei agora mais direito como é os ciclos, né? Mas já está lá terminando o ensino fundamental. Tem diferenças, por quê? Porque passaram por experiências, por aprendizados diferentes. Cada uma vai estar com o seu aprendizado de acordo com o que ela aprendeu, com as experiências que passou em cada sériezinha dessa. Então, essas diferenças são necessárias. Quem teve mais tempo, quem passou por mais experiências, claro, vai estar numa condição de maior esclarecimento do que aqueles. E isso faz com que aquela criança que está ali, quando ela vê o que os outros já estão fazendo, ela tem vontade também de alcançar aquela condição. E isso vai nos ajudando, porque quanto mais a gente foi vendo aqui no nosso aprendizado, no nosso estudo, o que as escalas superiores tinham, cada classe daquela, isso nos faz o quê? Isso nos faz ter vontade de alcançar aquela classe. Isso ajuda no nosso aprendizado, isso vai ajudar no nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Então, é necessária a nossa formação enquanto espírito, essa diferença. E, finalizando, os espíritos vai dizer a missão que nos cabe, e voltando a dizer que missão não é aquela que Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Dalai Lama, o Papa, não. A missão de cada um é dar conta do seu aprendizado enquanto espírito. O para que eu estou aqui, o que é que eu tenho que aprender nessa experiência, o que é que veio de possibilidade, essa é a minha missão. Para quando a gente ouvir falar de missão, não tenho, minha vida é comum, é simples, não tem. A missão de cada espírito é dar conta do aprendizado para aquela experiência. E os espíritos vão dizer, a missão que lhe cabe a cada um de nós, em seus diferentes graus, seja lá na classe, na ordem que eu estiver enquanto espírito imortal, está na vontade da providência, com vistas à harmonia do universo. Então, essa diversidade de espírito em diferentes níveis evolutivos mantém também a harmonia do universo, porque é assim a vontade do Criador, que nós possamos, cada um de nós, a partir do momento em que somos criados, que nos desprendemos lá enquanto princípio inteligente, do elemento espiritual, e iniciamos a nossa jornada nos diversos reinos, até chegar no reino nominal e nos tornarmos espíritos, é de darmos conta da nossa missão, do nosso aprendizado, de ampliar a nossa consciência através da aquisição de habilidades, que é isso que o espírito vem para fazer. Habilidades em diversas áreas, da caridade, da amorosidade, do aprendizado, da intelectualidade. Então, esta é a missão que nos cabe. E agora vamos ao
comentário de Kardec, que como sempre, né, de uma forma primorosa, pega o que os espíritos já diz de uma forma claríssima, mas como ele era um pedagogo, ainda para nos ajudar mais ainda, transforma nisso em exemplos da vida prática para que nós entendamos melhor. Então ele vai dizer, assim como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros lugares. Ok. Também poderíamos nos perguntar se todo soberano do país transformaria todos os soldados em generais. Daria certo? Então por que não? Já que é para a gente ser espíritos puros de uma vez, sem passar pelo aprendizado, pega todo mundo que é soldado e transforma em general. Vai funcionar? Esse exército vai dar certo? Seguramente que não, né? Por quê? Porque aquele que está iniciando como soldado tem que ter uma escala de aprendizado para ir galgando e conquistando através do aprendizado e das experiências até atingir aquele posto em que ele vai dizer, agora eu tenho condições de conduzir. Ele dá esse exemplo. Continuando, ele vai dizer, todos os empregados de uma empresa podem se tornar dirigentes? Poder pode, né? Mas tem que alcançar isso, tem que se preparar, tem que estudar, tem que ter noções de administração, de gerência. Porque já pensou pegar um funcionário, por exemplo, que está responsável pela Copa e dizer agora você vai gerenciar o setor pessoal? Mas assim, eu não tenho esse conhecimento. Então ele dá esse exemplo também. Outra coisa, porque todos os estudantes não são professores, não são mestres? Porque primeiro precisa passar como estudante para aprender, para adquirir as habilidades, para adquirir o conhecimento, para depois passar esse conhecimento. Porque lembra quando a gente atinge lá a condição da primeira ordem de puro espírito, nós não vamos ficar lá sem fazer nada. Agora, a partir de agora, a gente vai ficar ouvindo lira, tocar. Não. Nós vamos auxiliar o Criador. Nós vamos auxiliar aqueles que ainda não alcançaram. Então, seremos mestres. Não me chame de Senhor, me chame de quê? De mestre. Ele alertou. Então, Kardec termina dizendo, entre a vida social e a vida espiritual, existem ainda essas diferenças. A primeira, que é a vida social, ela é limitada e nem sempre vai permitir, né, que a gente saia de uma condição e galgue outras. Essa escalada, ela tem certas limitações em uma experiência, naquela encarnação, mas a escalada espiritual não. A escalada é indefinida, a escalada espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Então, a cada aprendizado, nós vamos adquirindo habilidades. E aquelas que a gente não deu conta nessa experiência, nós vamos continuar no nosso processo reencarnatório. Vamos retornar à dimensão espiritual, dar continuidade à habilidade, porque nós adquirimos também habilidades na dimensão espiritual, ou seja, o nosso aprendizado também se dá na dimensão espiritual, aí retornamos, continuamos e nesse ir e vir nós vamos traçando o nosso caminho até alcançarmos a condição de estarmos na primeira ordem, classe única, puro espírito, espírito puro ou consciência ampliada, que para nós, no nosso exemplo, que nós temos consciência crística, né? A condição de conduzir como nós fomos conduzidos pelo nosso amado Senhor Jesus. Ok, meus amores? Essa foi a pergunta número 119, que está no livro 2º do Mundo
do Espírito ou dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos, no item Progressão dos Espíritos, ok? Semana que vem nós vamos dar continuidade com a pergunta número 120. Afinal de contas, agora, no mês de abril, que já está pertinho aí de começar, nós vamos completar 6 aninhos, 5 aninhos de estudos do nosso livro dos Espíritos, ok? Lembrando que o nosso estudo sempre quarta-feira, 19 horas. Nós estamos aqui juntos para refletirmos sobre as informações que nós temos no livro dos Espíritos para que nós possamos utilizá-la como um instrumento de crescimento nessa nossa jornada até alcançarmos a condição de espíritos puros ou de puro espírito, lá na primeira ordem, classe única. Ok, meus amores? Então, lembrando que a nossa casa já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial. Segunda-feira, 19h30 às 20h30. Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos. Muitas saudades de estarmos juntos presencialmente no nosso grupo, mas está chegando perto. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.